Meu nome é Wallace Rodrigues Darte, conhecido por Wallace de Ogum. Tive uma criação, uma formação evangélica, mas por não me adaptar, com 15 anos eu procurei a religião. Na época nem sabia, porque sou carioca e viemos morar aqui, nem sabia que existia candomblé no sul do país, que dirá em Curitiba, uma terra tão fria, nem combina candomblé aqui. Mas aí procurei, depois de muito procurar encontrei uma pessoa, certo? Saudoso Luiz Antunes Ferreira Fagundes, mais conhecido por Tata Fumotinho de Logon-Edé. E esse homem que me iniciou na religião. Fumotinho de Logon-Edé foi um pai de santo conhecido na década de 80, 90, muito conhecido aqui em Curitiba, no Paraná, no sul do país. Ele era pai pequeno, ele tinha um cargo na casa do pai Veco, até então, que eu não conhecia. Ele tinha um cargo de babá quequerê, que isso quer dizer pai pequeno, tá? É um cargo grande na hierarquia do candomblé. E ele era babá quequerê da casa de pai Veco de Inhansã. Eu sei que eu tinha 5 anos de santo, já conhecia o pai Veco, muito, certo? Era uma das figuras mais respeitadas do candomblé quando eu fiz santo. Até mais respeitado, eu ouso falar, que o próprio pai de santo dele, que na época era o pai Antônio, que todo mundo assim conhecia, entre aspas, porque o Veco tinha mídia, sabe? Então ele estava sempre na televisão, jornal, ao contrário do pai Antônio, que sempre foi um pouco resguardado, sabe? Tinha todo um potencial, toda uma bagagem grande, um enorme babalorixá, um grande baluarte da nossa religião, mas não tinha, assim, a fama ao lado dele. Isso já era uma coisa mais do Veco, porque o Veco era uma pessoa política, o Veco era militante, sabe? Então o Veco fazia parte de federações, o Veco lutava pela religião, numa época onde o preconceito, se hoje existe preconceito, certo? Nos anos 70 existia muito mais. O Veco era candomblessista, homossexual assumido e branco. Bom, em meados dos anos 90, início dos anos 90, eu já conhecia a casa do pai Veco, saudoso, por ele ser meu tio de santo, por ele ser meu ebome. Eu fui lá como filho de santo, à procura de ajuda. E obtive ajuda, certo? Lá eu encontrei a minha casa, lá eu encontrei o meu porto seguro. Sabe, e o Veco ele se falasse para ele, olha, tá muito difícil, ele falava, nada, isso a gente resolve, tá? Nunca para ele o difícil existia, nunca, em momento algum. É muito difícil eu, um reles mortal, como eu digo sempre, ocupar nunca vou ocupar o lugar dele. O lugar dele continua ali, certo? No quarto de santo, vazio. Eu apenas toco essa casa, certo? O lugar dele vai ficar sempre vazio, porque não existe substituto para uma pessoa como ele. Então o Veco nasceu de uma família extremamente polaca ao extremo, não é? Porque o sobrenome dele, inclusive, era Tarachuk, tá? A mãe dele ucraína e o pai polonês. E ele nasceu epilético, diziam que era epilético. Aos 2 anos ele começou a ter convulsões, que na época diagnosticaram como epilepsia, e tomava remédios, remédios fortes, inclusive, ele como criança. Uma tia dele, que era meio que a ovelha negra da família, que a família toda era muito carola, e uma tia meio que desajustada, vamos dizer assim, começou a levar ele para tomar passes em uma umbanda que tinha.
O Veco nasceu e se criou ali no bairro do Bacaxiri. Se não me falha a memória, na Rua Canadá existia uma umbandinha. A umbanda diz que era uma casa simples, que a senhora que tocava a casa fechava o fogão, sabe? E fazia a umbanda em cima do fogão. E ali ele começou a tomar passe, com 6 anos de idade. Quando ele tinha 8 anos de idade, levaram ele para um dia de passe e estava tendo uma homenagem a Ogum de Umbanda. E o Veco, com 8 anos, ele incorporou a primeira vez, certo? Começou a incorporar aos 8, tá? Com 14 anos, ele já era pai de santo de Umbanda, tá? Já tinha uma bagagem de quase 10 anos, tá? Então ele já tinha uma certa, assim, um certo conhecimento. E daí começou, assim, meio que uma rivalidade com ele e a mãe de santo dele, que na época era uma senhora de Xangô, que inclusive Perna mencionou o nome, Obaiutá. Ela era filha de Zé Ribeiro e tocava umbanda, certo? Ele, inclusive, nessa época já morava no mesmo quintal que a mãe de santo. Como começou essa rivalidade, ele teve que sair da casa, tá? Saiu da casa e foi quando ele montou a primeira casa de santo, certo? Chamada de Porão. Ele mudou para o Cabral e ali ele começou a ser o pai Veco, tá? Ali ele começou como pai de santo. Umbanda. Certo. Aí ali era o pai Veco, então conhecido como o Bruxo. No Porão ele ficou 6, 7 anos, certo? Ali ele já tinha, durante 6, 7 anos eles juntaram dinheiro. Ele, os médiuns todos, os filhos todos de santo, juntaram dinheiro, porque o seu Zé Pilintra fez uma caixa na época, um caixote, e falou que toda a contribuição seria bem-vinda para comprarem a casa deles, a casa do seu Zé Pilintra. Em 68 para 69 foi comprado a Fernando de Noronha. Compraram sem absolutamente nada, era só mato. A gente fala Fernando de Noronha, que era o axé Fernando de Noronha, mas é que é a localidade, a rua Fernando de Noronha, que foi o primeiro terreiro mesmo registrado pelo pai Veco. Foi comprado ali e todo o dinheiro que tinha, e mais um pouco, porque fizeram emprestações, estava todo empreendido ali. Então tinha um terreno, certo? Pagava-se aluguel e ainda tinham que construir um barracão, uma casa. Então começaram a fazer bingos beneficentes, enfim. Foi construído em 69, parece que foi a inauguração da Umbanda ali, tá? E ali começou o legado dele. Já estava com bastante filhos de santo, muito filhos de santo. Já era conhecido, inclusive a mídia já tinha um programa, foi feito análise, porque ele tinha uma entidade chamada Maria do Balaio, e essa entidade ela babava muito, certo? Na ocasião foi feita uma análise dessa baba da Maria do Balaio, foi constatada que isso tinha ectoplasma, que é aquele negócio de defunto, sabe? Ali veio a fama do Veco, certo? Ali realmente, na mídia, o Veco bombou. E não aceitava, por ser um bandista convicto, não aceitava, não queria informações sobre o que era candomblé, porque infelizmente, existe essa meio que guerrinha, meio que essa competição com a Umbanda e candomblé, certo? Existe essa divergência. Nos anos 70 ele começou a ter problemas com o candomblé, certo? O que é problemas com o candomblé? A pessoa, quando tem santo para fazer, começa a bolar, certo? O que é bolar? É quase que um espasmo. A pessoa desmaia, certo? É quase que uma convulsão. Então ele começou com esses problemas. Aí procuraram um pai de santo. Minto. Ele estava numa umbanda uma noite e chegou
que estava na cidade, o senhor Valdemiro Costa Pinto, baiano, Xangô, baiano mesmo, da Bahia, e por isso o apelido, óbvio, mas morava no Rio de Janeiro e tinha o barracão, a Casa de Santo, no Rio de Janeiro, que permanece até hoje o Axé Barulepê. Então ele entrou para assistir, o Veco estava incorporado no Seu Zé, e o Seu Zé riu para ele, mandou que ele entrasse na gira, certo? Falou para todos os médicos que aquele era um babalorixá, que era um grande pai de santo, de candomblé, frisou bem isso, na época a casa toda era somente umbanda, então frisou que era um babalorixá de candomblé e que aquele babalorixá um dia seria o pai de santo do Veco, um dia seria o pai de santo do Veco. Aquele mesmo homem se encheu de razão e no dia seguinte procurou o Veco. Nessa época o Veco, além de pai de santo, era cabeleireiro, certo? Então o Veco estava no salão, quando ele chegou, meu saudoso pai baiano, Valdemiro Costa Pinto, chegou no salão para falar com o Veco, ele e tio Nelson. E o Veco falou que não estava interessado em candomblé, que não gostava dessas coisas, mas que tinha um pai de santo de candomblé em Curitiba, que estava morando recentemente em Curitiba, que tinha vindo de Londrina, e que talvez interessasse a ele, certo? E deu o endereço do pai Antônio. O pai Antônio tinha acabado de chegar de Londrina, estava residindo ali na Vila São Paulo, onde tem a casa até hoje. Enfim, meu pai baiano foi e o tio Nelson foram até lá. O tio Nelson, que estava com o pai baiano, estava procurando pessoas para colocar junto dele num barco, porque fazer santo é uma coisa dispendiosa, cara, certo? Então, quanto mais gente entrar junto com uma pessoa, mais barato fica. O Veco indicou o pai Antônio. O pai Antônio era um babalorixá, baiano também, feito de nagô, certo? Que já exercia a função de babalorixá de nagô, certo? Tem que frisar muito isso. Nagô é uma coisa, Queto é uma coisa, Angola é outra coisa, Jeje é outra coisa. Existem nações, existe, certo, várias variantes. Então, o pai Antônio, ele era do nagô e ele queria dar continuidade à vida dele do candomblé, só que ele queria começar, reiniciar, tá, no candomblé em Queto. Enfim, foi para o Rio de Janeiro. O pai Antônio conversou com o pai baiano na época, certo? Passou a mão na esposa dele, na ocasião. Foram para o Rio de Janeiro, isso em 1970. Foram para o Rio de Janeiro e lá o pai Antônio, certo? Meio, vamos dizer assim, que zerou o que ele era até então, e ali ele iniciou como fomo de Inhansã. O pai Antônio veio, feito de santo, até então o Veco não podia mencionar, certo? Fazer santo. Passam os 6 meses daquilo, o seu Zé falou que o Veco tinha que procurar um babalorixá, certo? Estava na hora do Veco se iniciar no candomblé. No mês 6, o Veco já tinha procurado o pai Antônio, com lista, com tudo. No mês 6, o Veco recolheu, certo? Para fazer Inhansã e fez. Ali nasceu o Yasemin, certo? Que é a rainha desse nosso pequeno reino. Dia 13 de junho de 1971, nasceu em Inhansã. Então, as pessoas daquela época lá da Fernando de Noronha, que o Veco já estava residindo na Fernando de Noronha, já estava com a casa aberta, com o axé, tudo. O axé, minto. O axé ainda não estava plantado porque o Veco não fazia parte do candomblé. Ele tinha uma casa até então de umbanda. Aí quando as pessoas foram lá para assentar a casa, o Veco perdeu mais de 100 médios. Foi assim, mais de 70% das pessoas que saíram da casa dele. Foi uma coisa assim absurda, por não aceitarem. Da mesma forma que o Veco levou uma vida inteira para aceitar a umbanda, esses filhos ficaram, sabe, foi difícil essa aceitação assim, de supetão. Não se
estava com alguns anos de santo lá, ele teve problemas de saúde e ele procurou um babalorixá de Angola, certo? Senhor Tata Fernando Costa, tá? Muito querido, uma pessoa de incrível saber também. E por motivos de saúde, tá? O Veco ele tinha muito problema com circulação, com varize, isso desde sempre. Era uma coisa hereditária de família. E então ele procurou, ele estava meio desiludido com tudo, com a vida, enfim, porque vida de pai de santo não é fácil, gente. Aí ele procurou esse homem e ele encontrou um grande amigo nesse homem, certo? E no momento, sei lá de quê, que não me resta, não me cabe julgar ninguém, ele simplesmente meio que deixou Nhançã de lado, certo? E procurou esse pai de santo e entrou na Angola. Ele até então era feito, iniciado de Nhançã, dofono de Nhançã, e ele procurou esse Tata Fernando Costa e se iniciou em outro orixá em Angola, certo? Ali ele se tornou Iame Calundê, certo? Que era a digina dele de Angola. Daí ele foi para Angola e fez Iemanjá Ogunté. Óbvio, não teria como isso dar certo, isso foi uma experiência trágica, quase que. Não teria como dar certo, porque é óbvio que Nhançã iria cobrar, o que era dela de direito, e cobrou. Quando ele se arrependeu do que tinha feito e procurou o babalorixá dele, que na época era o pai Antônio, o pai Antônio estava ainda magoado, certo? Porque ele tinha feito, pelo que ele tinha feito, enfim, certo? E foi quando ele procurou pai baiano, Valdemiro Costa Pinto. Ele precisava tomar os 7 anos dele, por motivos de saúde, porque não melhorou a saúde dele, enfim. Tá? Aí, a partir dali, certo? O tio Valdir de Oxumaré, o meu finado e saudoso, certo? Pai baiano, pai Valdemiro Costa Pinto, e o saudoso pai Antônio também, certo? Que daí o meu pai baiano, por ser babalorixá do pai Antônio, falou que ele não poderia fugir e deixar o filho dele precisando. Então, deram uma obrigação primeiro no pai Antônio e depois deram 7 anos nele. Ali, a partir dali, começou o legado Barulepê na vida do Veco, certo? Que é, então, a profecia do seu Zé lá na frente, quando seu Zé viu o pai Valdemiro entrando na sala e disse que ele seria pai de santo do Veco um dia. E ali se tornou pai de santo do Veco e foi pai de santo do Veco até que o Veco fechou o olho e morreu. Meu pai baiano veio para fazer o primeiro axixê do Veco, tá? E faleceu infelizmente 1 ano depois da morte do Veco, mas ele já tinha feito o axixê, já tinha feito a inauguração da casa, já tinha me apossado, já tinha feito a minha posse, enfim, já tinha feito o que tinha que ter sido feito. Em 2001, o axé veio todo para cá, certo? Então, trouxemos o axé, o Iasemim, para cá, e o axé permanece aqui, desde então. Aqui em 2005, o Veco veio a falecer. 2005 inteiro, ele faleceu dia 15 de janeiro de 2005. No ano de 2005 inteiro, a casa ficou fechada por luto, certo? Todos os filhos de santo dele em luto, todos nós de luto. E começou os trâmites, os rituais de axixê, que teve o primeiro início do axixê. Ele faleceu em janeiro, o primeiro axixê foi em março. Aí teve o balaio de 3 meses, o de 6 meses, o axixê de ano, certo? E daí inauguramos a casa no ano seguinte, já na nova dinastia, comigo à frente da casa, na dinastia de Ogum,
Inhansã continua aqui, viva, presente para todos nós, certo? Só que hoje é outro babalorixá que dá seguimento a isso. No caso eu, que foi jogado, que foi escolhido, que foi, na época ainda, pelo babalorixá do Veco, que era vivo, meu pai, saudoso baiano, Valdemiro Costa Pinto, que jogou, certo? E o Veco já tinha dito em vida, e mesmo depois de morte, o jogo de Búzio, o jogo de Obi anunciou, certo? Que o herdeiro de Inhansã e do Axé seria eu. E aqui estou, desde então. E isso já tem 10 anos.